Olha, eu tenho uma convicção muito enraizada de que nós vivemos, Alon, nesses últimos 14 anos, e chegaremos a 16 ao final do mandato do presidente Lula, uma sequência de avanços no Brasil, desde a estabilização, né, econômica, patrocinada ainda no governo Itamar, mas com Fernando Henrique já ministro da Fazenda, a partir da modernização, da internacionalização da nossa economia, da consolidação dos que eu vou chamar de pressupostos macroeconômicos, de câmbio flutuante, de metas de inflação, de superávit primário. Essa nova construção, esse novo arcabouço macroeconômico permitiu que o presidente Lula, no momento em que adere a ele, que os agrega à sua ação de governo, e com um ambiente extremamente favorável do ponto de vista da economia internacional, permite que o Brasil avance nos programas sociais, também iniciado no governo do presidente Fernando Henrique, e avançou de forma extremamente sólidas, e o Brasil pôde ver um crescimento durante pelo menos 3 ou 4 anos extremamente consistente. Faço essa rápida análise para dizer que, no futuro, acho que os historiadores, os cientistas políticos tenderão a compreender o mandato do presidente Fernando Henrique e do presidente Lula como um só período da história brasileira. E acredito que daqui a alguns anos, fora das apreensões ou das paixões políticas e eleitorais, os historiadores ou cientistas políticos haverão de compreender e analisar o período que se inicia com o governo do presidente Fernando Henrique em 94 e o período do governo do presidente Lula, que se encerra no ano de 2010, como um só período da história política do país. Um só período que se inicia ainda no governo Itamar Franco, com o processo de estabilização da economia, passa pela sua modernização, por sua internacionalização, inclusive com a desestatização de setores importantes da economia brasileira. Inicia-se ainda no governo Fernando Henrique o processo das políticas sociais que avançam no governo do presidente Lula, que aproveita de forma adequada a bendita herança macroeconômica fundada no tripé do câmbio flutuante, das metas de inflação e de um vigoroso superávit primário. O governo do presidente Fernando Henrique trouxe avanços extraordinários ao país, a começar pela estabilidade, iniciada ainda no governo Itamar. Teve pelo caminho problemas, as crises que nós vivemos, pelo menos 4 delas, mudaram o cronograma das ações do governo, mas nós não fizemos reformas que eventualmente poderiam ter avançado mais no seu governo. Vem o governo do presidente Lula, reconheço méritos pessoais no presidente, sobretudo na ampliação dos programas sociais iniciados no governo do presidente Fernando Henrique. Porque o caminho que o governo do presidente Lula fez, na verdade, contrariando todo o seu discurso da campanha, foi exatamente referendando os conceitos macroeconômicos do PSDB, não estabeleceu uma ruptura com esse conceito e talvez esteja colhendo êxitos em razão exatamente da responsabilidade que teve. Por que houve, na sua análise, o que aconteceu na história recente do país que provocou essa radicalização tão grande e que tantos prejuízos tem trazido ao quadro político? Te respondo com uma frase: a disputa pelo poder. A mera disputa pelo poder, que começa em São Paulo, aí as principais lideranças acabam tendo um antagonismo, criando um antagonismo muito grande, que pela força de São Paulo se transfere pelo país. Hoje, veja bem, não se discute mais, como se discutiu até no início dessa polarização, modelos econômicos distintos, modelo de divisão de Estado, não é nada. As diferenças são nuances, as diferenças hoje não são muito claras. Eu acho que tem diferença na gestão pública, na capacidade de gerir, nessa questão do aparelhamento que o PT faz dos programas e do próprio Estado, mas do ponto de vista macro, aquilo que eu disse inicialmente, eu acho que é uma continuidade. Alguns não gostam disso, mas a realidade é essa. Hoje é a disputa pelo poder que nos separa. Qual era a minha tese durante muitos anos dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Desde a época do governo Itamar? Nós devíamos ter feito uma aliança PT-PSDB. A coalizão... Lá atrás. Aqui, quando o José Dirceu se lançou candidato a governador, e a gente queria fazer uma candidatura forte para o Lula, né, eu fui contra. E era a favor de que a gente apoiasse o Mário Covas, fechasse um acordo com o Mário Covas e fechasse um acordo federal em torno do Lula. Foi uma briga feíssima dentro do PT por causa disso, né? Então, eu já tinha essas divergências políticas e estratégicas, tanto na visão do PT como do PSDB, porque aí são dois bicudos, né? Um é tucano, mas o PT é bicudo também, né? Então os dois não se entendiam e os dois queriam ganhar o poder só para si.
E para isso precisavam fazer alianças Isso era uma briga de cúpula mesmo? Era uma briga de cúpula não, porque no caso do PT nessa época era um partido muito democrático, isso era discutido no meio de assembleias com mais de 2.000 pessoas. Eu digo, uma briga de cúpula entre PT e PSDB. Por que você acha que essa aliança ela foi tentada? Foi tentada. Eu, por exemplo, eu era... Não, mas ela foi tentada entre PSDB? Havia uma interlocução tucana falando, vamos fazer isso? Houve. O Mário Covas, por exemplo... O Lula é mais do que um presidente da República, é mais do que um líder político. Ele é quase um mito. O Lula, a derrota do Lula, a fragilização do presidente Lula, é a derrota e a fragilização do sentimento de ascensão de grande parte, da maioria da sociedade brasileira. Nós temos que compreender isso. Fernando, o Lula é um fenômeno. O Lula não é uma coisa normal, né? O Lula é algo que no futuro, né, acho que os estudiosos, sociólogos, enfim, cientistas políticos vão analisar como algo que jamais aconteceu na história do Brasil. Eu não me coloco nesse patamar.